Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Carlos, eu sou cirurgião dentista com especialização no Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Albert Einstein, e eu vim aqui hoje para falar para vocês sobre mucosite e o tratamento da mucosite sem o uso do laser, né, da laser terapia. É para você que está aí assistindo essa aula assim, em algum lugar, algum centro de saúde, algum centro oncológico que não tem acesso realmente a esse tipo de equipamento, que é um equipamento oneroso, é um equipamento que exige manutenção, aferição, é um equipamento que exige um operador, né, um curso para estar operando ele. Então a nossa intenção é fazer uma aula com o que a gente tem de tratamento sem o uso da laser terapia. A laser terapia é sim muito eficiente, mas realmente o acesso a ela, dependendo do centro de saúde onde você trabalha, do centro de oncologia onde você trabalha, você não tem acesso a essa tecnologia. Então vamos tentar aqui falar sobre essa questão preventiva do tratamento da mucosite, sobre a questão realmente de tratamento curativo da mucosite sem o uso do laser. Então vamos lá. A mucosite, ela é um efeito colateral. A mucosite é um processo inflamatório. A mucosite é uma doença. Ela é todos esses três itens que a gente falou, né? Ela é uma doença, sim, é uma doença ulcerativa e inflamatória que advém, que surge com efeito colateral do tratamento ou de quimioterapia ou de radioterapia. E ela vai acometer a mucosa oral e, em casos mais severos, todo o trato gastrointestinal, né? Esôfago, intestino, reto, tudo mais. Mas casos bem severos. Por isso a importância de a gente intervir o quanto antes para que o processo não se torne mais grave, que a doença não se torne mais grave. Qual é a incidência, né? Quais são os pacientes que estão susceptíveis a desenvolver a mucosite, que estão em tratamento, né? Então nós vamos ter aí 40% dos pacientes em quimioterapia, independe do tumor que ele está tratando, pode ser um tumor de mama, pode ser um tumor de intestino. Então é muito mais uma questão do agente quimioterápico ser liberado pela saliva e desenvolver essa mucosite. Então 40% de pacientes que vão estar em tratamento de quimioterapia, eles vão desenvolver mucosite invariavelmente, independente do tumor que ele está tratando. 75% dos pacientes que vão estar em quimioterapia de altas doses, ou seja, tumores muito agressivos, eles vão desenvolver mucosite, assim como os pacientes que estão tratando ou que vão realizar transplantes de medula óssea. Então esses pacientes vão ter uma taxa aí de incidência de ocorrência de mucosite maior. Tá ok? Agora, os pacientes que vão fazer radioterapia de cabeça e pescoço, ou que vão fazer radioterapia de cabeça e pescoço associado a algum tipo de quimioterapia, para a gente não falar que é 100%, 99% desses pacientes vão desenvolver a doença, vão desenvolver as lesões de mucosite. Então são pacientes que desde já a gente tem que ter muita atenção com eles nos centros de oncologia, de saúde, para a gente poder tentar evitar ao máximo que esse processo inicie. Então assim, por que o paciente que está em quimioterapia, por que o paciente que está fazendo radioterapia de cabeça e pescoço, por que ele desenvolve a mucosite, né? Esses pacientes, a nossa mucosa oral tem uma taxa de mitose muito alta, né? Então a reposição do epitélio da mucosa oral, ela é muito alta. Turnover, né? Essa recolocação do epitélio
ela vai ser prejudicada. Então o que acontece? Quando você inicia o processo da quimioterapia ou da radioterapia, você vai ter uma reação tóxica a esses agentes quimioterápicos ou uma reação tóxica à radiação ionizante que é presente na radioterapia, né? Então, tanto a reação tóxica quanto os agentes quimioterápicos quanto a radiação ionizante vão afetar diretamente a questão do turnover celular, né? Então, essa reposição celular do epitélio da mucosa oral, ela vai ser diminuída. Porque, na verdade, o tratamento tanto da quimioterapia quanto da radioterapia, o objetivo é esse, é diminuir a reprodução celular justamente para conter o crescimento do tumor. Mas isso também afeta o tecido sadio, né? Então, a partir do momento que você não tem essa reposição do epitélio, você vai acabar destruindo a arquitetura epitelial ali e vai expor o tecido conjuntivo. E aí você cria a úlcera da mucosite. Então, assim, não tem como, principalmente na radioterapia de cabeça e pescoço, você não vir a desenvolver esse tipo de lesão. Bom, a partir do momento que você expõe o tecido conjuntivo, você vai ter dor. Você vai expor terminação nervosa, né? Você imagina que uma afta na boca, uma estomatite aftosa, já tem aquele incômodo absurdo. Você imagina uma lesão bem maior do que uma simples afta, né? E em locais diferentes das aftas, né? Uma mucosa jugal, um lábio, um palato mole. Então, realmente, a mucosite, ela é um processo muito doloroso, né? Um processo de dor moderada, intensa, e o paciente sente muita dor realmente. O que vai acontecer? A partir do momento que ele está sentindo dor, a gente vai ter uma alteração ou uma interrupção da dieta. Então não tem como o paciente sentindo dor estar se alimentando normalmente, né? Esse é o que vai causar o paciente realmente. O paciente parou de comer, o paciente está comendo menos, está com mucosite, ele vai se alimentar de maneira precária e você provavelmente vai gerar um quadro aí de desnutrição e desidratação, né? Inclusive até muitas vezes beber líquido para ele é ruim. É lógico, varia de paciente para paciente, dor varia de paciente para paciente. A sintomatologia da dor, a resistência à dor, isso vai variar de paciente para paciente. Tem paciente que vai ter mucosite grau 2, que a gente vai ver mais na frente a classificação, e que vai estar se alimentando normalmente, comida sólida e tudo. E tem paciente que não, tem paciente que já vai começar a prejudicar a alimentação. A mucosite, a gente está falando agora dessa questão de dor, e dessa questão que é a hora de hospitalização, para a gente falar da gravidade que essa lesão pode atingir, né? Começando com uma simples lesão de boca e chegando a ponto de houver a necessidade de hospitalizar o paciente, né? Que está sob tratamento quimioterápico, está sob radioterapia e precisa internar por conta da mucosite. Porque a partir do momento que ele está desnutrido, que ele está desidratado, que ele vai vir aí apresentar febre, pode ter infecção secundária, né? E isso pode levar à interrupção do tratamento oncológico. Então, se a gente não intervém, se a gente não orienta, se a gente não faz a parte de prevenção da mucosite, a gente pode chegar a ter uma interrupção do tratamento oncológico. A gente pode prejudicar os ciclos que estavam predeterminados do quimioterápico, da radioterapia. A gente, né, vai estar aí hospitalizando esse paciente pode vir a necessidade de usar analgésicos opioides, em caso de codeína, de morfina, né? Se houver uma infecção secundária, você vai ter uso de antibióticos, você vai ter uso de antifúngicos, antivirais, e correndo riscos, né? Correndo riscos, a partir do momento que a mucosite está em grau 3, em grau 4, você vai estar correndo risco de infecções sistêmicas e risco de vida realmente desse paciente, né? O paciente pode chegar a morrer por conta da mucosite, que começou parecendo uma simples afta
na boca desse paciente que está em tratamento oncológico, que está imunossuprimido, né? A vida dele está frágil realmente, né? Bom, desenvolvimento da mucosite. Daqui a pouco a gente vai mostrar algumas fotos para vocês entenderem o que é isso aí dentro da boca do paciente. E o desenvolvimento dessa mucosite de 7 a 14 dias após o início do quimioterápico, após o início da radioterapia, você já pode começar a surgir na boca do paciente essas mucosites. A gente tem aí 4 estágios dela, praticamente. Você tem um eritema, né, fica avermelhado, depois você tem um edema, depois você tem a úlcera propriamente dita, e depois você pode ou não ter essa úlcera recoberta por pseudomembrana, tá? Essa pseudomembrana é completamente diferente da candidíase oral, tem aquele aspecto de queijo caseoso, facilmente removido. Não é o caso da mucosite. E normalmente quando você vai remover a pseudomembrana, ocorre inclusive o sangramento. Bom, essa é a classificação, a tabela de classificação da Organização Mundial de Saúde. Tá? Nós vamos apresentar as fotos aqui conforme essa tabela. Nós temos também uma tabela, que eu não vou mostrar aqui, que é do Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos. Eu estou falando dela porque ela, no grau 3 e no grau 4, ela altera essa tabela aqui da Organização Mundial de Saúde e ela passa a achar que o grau 3 você já não tem alimentação via oral, então você pode entrar para alimentação parenteral ou enteral, tá? E no grau 4, o Instituto Nacional do Câncer fala que você já está tendo sintomas e desenvolvendo infecções sistêmicas, que você está com um risco de vida realmente, tá? A diferença entre essas tabelas. Mas nós vamos seguir, como a maioria segue aqui no país, a tabela da Organização Mundial de Saúde. Então no grau 1 a gente tem a presença do eritema. Vamos olhar aqui a primeira foto, tá? Então a gente tem aqui vermelhidão aqui nas áreas laterais da língua, tá? Então assim, aproveitando a maior parte das úlceras que vão surgir da mucosite são na mucosa jugal, no lábio, palato mole e lateral da língua. Justamente o que? Justamente áreas que você tem um epitélio não ceratinizado. Tá? Então vai ocorrer de maneira mais 90% das lesões vão ser aí. Ah, pode ter uma lesão no dorso da língua? Pode ter lesão na gengiva? Pode. Mas a maioria das lesões de mucosite, elas vão ocorrer no epitélio não ceratinizado. Ok? Então, grau 1 aí, ó, eritema, tá vendo? Dos dois lados da língua, bem na borda da língua realmente. Voltando para o grau 2, nós temos aí a presença de eritema, vocês podem estar avermelhado. Passou daquela fase de edema e a gente já tem as úlceras. Então nós vamos para a segunda foto aqui. Né? No grau 2, as lesões, né, ou as úlceras ainda estão individualizadas, tá? Elas ainda estão individualizadas. Então o que acontece? O paciente aí ele já começa a ter problemas sérios de dieta, né? A dor que ele está sentindo aqui já é bem maior. No grau 3 a gente vai ter presença, pela tabela da Organização Mundial de Saúde, a gente vai ter presença de úlcera com fluente e dieta líquida. O paciente já não consegue fazer. Com relação ao Instituto Nacional de Câncer, ele já acha que nem dieta via oral já está acontecendo mais. Ele já acha que é via parenteral ou enteral. Então nós temos aí, ó, aqui, ó, as lesões elas já estão confluentes, elas estão se juntando. Começa um pouquinho de aspecto de sangramento realmente, e aí a situação do paciente fica bem difícil, tá ok? Voltando mais uma vez na nossa tabela, grau 4, impossibilidade de alimentação via oral para a Organização Mundial de Saúde. Então nós vamos ver aqui o grau 4, a criança já está hospitalizada, né? Você já tem um risco realmente de vida. Você tem aqui, ó,
presença de muito sangramento, e você tem um risco grande de ter infecções sistêmicas aí nesse paciente. Então você passa a ter uma questão sistêmica, um risco de vida, normalmente aí o custo, né, desse paciente que às vezes não passou por essa questão de prevenção da mucosite, de orientação da mucosite, da higiene oral para evitar mucosite, ou que não fez uso de todos os recursos possíveis aí para a gente poder evitar chegar nesse ponto. Então a gente tem que trabalhar realmente a parte de prevenção, trabalhar o que a gente tem, no caso sem o laser, disponível, e acompanhar esse paciente o tempo todo, justamente para não chegar nesse ponto aí do grau 4. Quais os fatores de risco que aumentam, né, a susceptibilidade da mucosite de vir desenvolver? Se o paciente tem uma saúde oral precária, então você vai poder ter o quê? Você pode ter foco infeccioso, né? Se o paciente vier a ter mucosite, ele pode desenvolver uma infecção secundária, infecção sistêmica. O paciente pode ter dente fraturado, pode ter prótese fraturada. Tudo isso, tudo que a gente for falar de prevenção, na verdade a gente está fazendo a prevenção do epitélio da mucosa oral. Quanto menos a gente agredir esse epitélio, melhor. O uso de prótese no aparelho ortodôntico é fator de risco. Idade, quanto mais jovem o paciente, mais susceptível ele está à mucosite. Por quê? Lembrando lá atrás, aquela taxa de mitose, ela é mais alta no paciente jovem. Então, o agente quimioterápico e a radiação ionizante vai fazer um efeito maior nessa reposição celular de uma mucosa e de um epitélio que tem uma maior taxa de reposição celular. Então, quanto mais jovem o paciente, mais susceptível ele está de gerar mucosite. Fora, o paciente jovem é mais difícil de seguir as orientações de higiene oral, é mais difícil de seguir as orientações de dieta, que a gente vai falar um pouco aí mais na frente, ok? Ciclos sucessivos de quimioterapia e radioterapia também vão aumentar a questão do paciente desenvolver mucosite, né? Imaginar que a radiação, né, a radioterapia, a radiação ionizante, ela é cumulativa, por exemplo. Então aumenta aquela toxicidade do epitélio. Ciclos sucessivos de quimioterápicos também, né? Se toda hora você está entrando com a quimioterapia no paciente, vai aumentar a probabilidade de ele desenvolver mucosite, tá ok? E a deficiência nutricional, o paciente é deficiente, né? Tem deficiência nutricional, está imunossuprimido, está imunodeprimido. Tudo isso leva a uma maior susceptibilidade realmente de desenvolver a lesão da mucosite. Bom, a gente vai dedicar uma parte bem grande dessa aula para o tratamento preventivo, né? Alguns estudos recentes, artigos científicos recentes, inclusive da Itália, da Universidade de Roma, estão gastando praticamente 70% do artigo só para falar sobre prevenção da mucosite. E essa é uma área que o dentista e toda a equipe multidisciplinar tem que estar bem focado realmente para a gente poder tentar chegar ao ciclo, né, terminar o ciclo do quimioterápico, terminar o ciclo da radioterapia, tentar chegar realmente com o mínimo possível de alteração da mucosa, ou com uma mucosite grau 1, né, o melhor dos mundos, ou grau 2, assim, de repente assintomática. Então a gente tem que estar acompanhando esse paciente o tempo todo. Essa parte de tratamento preventivo, o dentista é muito importante, né? Então o tratamento odontológico prévio, você que está aí, está no centro de saúde, ou está no centro de oncologia, e também, né, esse paciente é um paciente da rede pública, e também tem dentista nesse centro de saúde, ou está no tratamento oncológico, mas tem dentista de centro de saúde na cidade, ou esse paciente tem acesso ao dentista dele, a primeira coisa que ele tem que fazer, ou que você tem que orientar, é ele ir no dentista, fazer esse tratamento odontológico prévio anteriormente à quimioterapia, anteriormente à radioterapia. Isso aí vai ser
Muito, muito importante. Então, tratamento odontológico prévio, você tem que fazer de tudo para que esse paciente realmente venha fazer, né? Pacientes que vão fazer transplante de medula óssea, pacientes que vão fazer transplantes sólidos, pacientes que vão fazer quimioterapia, radioterapia, tem que passar pelo dentista. Você tem que fazer de tudo para levar esse paciente ao dentista. E o que vai ser feito lá, né? Apesar que a gente como profissional, né, cirurgião dentista, vem de vários anos para cá falando muito sobre prevenção, o nosso tratamento odontológico de um paciente que vai vir a fazer quimioterapia, que vai vir a fazer radioterapia, é um tratamento radical. Por quê? Porque você tem que preservar a vida dele. Então fica um pouco assim, o pessoal fica um pouco chocado com essa questão de, tem um abscesso periodontal, extrai. Mas eu fui remover uma cárie aqui e deu uma pontinha de sangramento, extrai. Por quê? Porque você vai preservar a vida dele lá na frente, tá? Depois vai fazer implante, coloca prótese parcial, total, não tem importância, tá? Muito mais importante preservar a vida dele durante os ciclos de quimioterapia e de radioterapia. Então vamos lá, fazer a avaliação oral prévia, pedir todos os exames de imagem que você tem direito, né? Panorâmica, periapical, evitar um pouquinho de tomografia, porque é casos mais sérios, tá? Mas periapical de todos os dentes, bite wing e exame de imagem tem que pedir, e panorâmica tem que pedir, tá? Então assim, estamos aqui como nessa figura, com um abscesso periodontal aqui, uma lesão periapical, tá? Extração, não tem como não ser extração. O paciente tem que ir para a quimioterapia, ele tem que ir para a radioterapia, ele tem que ir para o transplante de medula óssea, sem nenhum foco de infecção na boca. Isso é responsabilidade nossa, do dentista. Adequar o meio bucal, né? Então, tudo bem, não tem uma lesão periapical, não tem um abscesso, mas tem cárie. Vamos tratar. Adequação do meio bucal, tá? Vai fazer restauração de ionômero de vidro? Vai fazer restauração com resina? Não tem importância, nós temos que remover o foco infeccioso. Nós temos que deixar essa boca do paciente o melhor possível, né? Fratura de dente, ponta, tem que ser tudo aplanado. Tudo que você fizer para preservar o epitélio é importante. Avaliação de prótese. Prótese tem que ser restringido o uso. Independente dela ser prótese fixa, prótese parcial removível, fixa não, desculpe. Prótese parcial removível ou total removível. Tem que restringir o uso, né? Não tem como, se a prótese estiver fraturada, então nem se fala. Mas o paciente fala, doutor, mas eu não posso ficar sem dente. Tudo bem, aumenta o risco. Depois que passar o ciclo de quimioterapia, que passar a radioterapia, volta a utilizar. Depois que você controlou a questão da mucosite, que você controlou para ela não virar um grau 3, grau 4, volta a utilizar, né? A gente tem sempre esse precedente. A lesão ela vai desaparecer com o fim do ciclo do quimioterápico ou da radioterapia. Mas enquanto está no ciclo, o ideal é não usar prótese parcial removível nem total removível. Tá ok? Principalmente aquelas totais removíveis antigas, né? Cheio de cândida. O paciente não faz a higienização direito. Então é preferível não utilizar. A não ser que seja assim, o paciente não abre mão de modo algum. Aparelho ortodôntico. Aparelho ortodôntico, ele dá afta de graça na boca de quem já usou. Então você imagina o paciente que vai entrar para o ciclo de quimioterapia ou radioterapia, ele está usando aparelho fixo. Mas meu dente está torto, mas conserta depois. Depois que acabou a quimioterapia, depois que acabou a radioterapia. Recoloca o aparelho, não tem importância nenhuma. Agora, vai usar o aparelho ortodôntico durante, é pedir para ter mucosite. Não pode. Tem que remover. Tá ok?
Não tem condição de usar aparelho ortodôntico durante quimioterapia, radioterapia ou preparação para transplante de medula óssea. Isso aí sabe, faz parte do nossa obrigação como cirurgião dentista. Você preparar o paciente para ele vir a fazer um tratamento de câncer, né? Porque a consequência da mucosite na mucosa oral, ou se for um caso mais severo, em todo o trato gastrointestinal, depende muito da gente, depende dessa prevenção. Apesar de eu falar prevenção e ser um tratamento radical, mas é preventivo da mucosite, é preventivo está cuidando da saúde do paciente, está cuidando, né, diminuindo o risco que ele tem, tá? Orientação de higiene oral, mesma coisa. Temos que orientar esse paciente para que ele venha ter o menor risco de agressão ao epitélio da mucosa da boca dele. Então, como é que a gente começa? Começamos aí, o uso de escovas macias, cabeça pequena e cerdas uniformes. Ah, mas eu adoro escova com limpador lingual. Não vai usar, tem que ser lisa, né? Ah, adoro essa escova aqui da marca fulana que tem as cerdas todas irregulares, eu sinto que limpa meu dente. Não pode. A partir do momento que ele começou a radioterapia e a quimioterapia, ele tem que usar uma escova, né? A escovação dele tem que ser mais suave, tudo tem que ser de maneira mais suave na boca, né? Aqui, ó, no próximo slide que a gente tem o creme dental com flúor, eu coloquei isso aqui para mostrar a quantidade. Não abrir mão do creme dental com flúor, não vamos abrir mão, porque é muito importante a questão do flúor aí. Tem gente que entra, tudo bem, tem dentista que recomenda, tem médico que recomenda que seja um creme dental sem flúor, tá, mas a gente não tem visto nos artigos científicos nenhum tipo de diferença, tá ok? Essas duas escovas, essa escova que está aqui para demonstrar o creme dental, ela tem um erro aqui, ó. Tá vendo aqui? Ela tem um limpador lingual. Não é para usar, tá? Nós estamos mostrando aqui a quantidade da pasta para não agredir muito, mas não tem nada que usar limpador de língua. Escova lisa, pequena, cerda uniforme. Creme dental, pouco. Tem que orientar o paciente. Quanto mais limpa a boca dele, menor a chance de ele desenvolver mucosite, tá ok? Ou ele vai desenvolver uma mucosite branda. Temos que orientar, faz parte da nossa obrigação como dentista. Uso de fio dental, é melhor o uso de fio dental encerado, ele vai passar melhor, né, entre os dentes, vai fazer menos força. Pedir para ele passar de maneira suave, para não ferir a gengiva, sempre importante, né? Pedir para o paciente não deixar de usar de modo algum, mas usar de maneira muito suave. Quantas vezes vai usar? Quantas vezes vai escovar o dente? Vários artigos falam para escovar o dente 2 vezes por dia, né? Quer escovar 3? Vamos escovar de maneira suave. Quer passar o fio dental mais de uma vez por dia? Pode passar. Tudo pensando em preservar o epitélio da mucosa, tá? Enxaguante bucal. Enxaguante bucal pode ser de triclosan, óleo essencial, pode ser de cetilperidina, não tem importância. Cada um aí tem o seu nome comercial, não estamos aqui para fazer propaganda. Todos têm que ser sem álcool, tá? Álcool agride o epitélio da mucosa. Sempre está preservando. Quando que vai usar? Usa quando, né, intervalos das escovações, um bochechozinho, né, de 1 minuto, tá ótimo. Tá bem? Bom, a maioria desses pacientes estão em quimioterapia, estão em radioterapia de cabeça e pescoço, principalmente porque a radiação vai alterar as glândulas salivares, que estão em quimioterapia e que o quimioterápico ele é excretado pela saliva, como um 5-FU, melphalan, cisplatina. Normalmente eles vão desenvolver ou uma hipossalivação, uma xerostomia, né? Uma hipossalivação e a xerostomia. Então a gente também tem que pensar em cuidar desse paciente para ele ficar com o lábio hidratado, para ele ficar com a mucosa hidratada. E isso faz parte do tratamento preventivo da mucosite, tá?
O que a gente usa? Você que está aí longe, a gente pode usar uma vitamina E, de qualquer marca, pega a cápsula, não é para ingerir, pega a cápsula, perfura essa cápsula, pega o óleozinho e passa no lábio. Ah, mas aqui não tem vitamina E, aqui tem óleo de girassol, que é o Dersane, ou outros nomes comerciais que tem aí. Excelente, funciona também. Tem que hidratar. Manteiga de cacau não hidrata lábio, muito pelo contrário. Eu sei que assim, é polêmico, mas não hidrata. Para o paciente não resolve. Manteiga de cacau normalmente tem álcool na composição. Nós acabamos de ver que o seu enxaguante bucal tem que ser sem álcool. Como é que você vai passar manteiga de cacau se tem álcool na composição? Não pode. Não tem condição. Então, se você usar manteiga de cacau, com certeza você não vai estar hidratando nem protegendo o lábio do seu paciente. Bepantol, Bepantris, não importa a marca, tem em qualquer lugar também, pode passar para hidratar o lábio. Ok? Por fim aqui, quando o paciente está com hipossalivação, você tem alguns hidratantes orais. Ah, é mais difícil de achar. Sim, é mais difícil, até nos grandes centros. Funciona muito bem. Né? Então, assim, você aplica aqui 2 vezes ao dia. Eu tive um caso do paciente, ficou 3 meses na UTI, de tanto usar clorexidina, já entubado, né? O paciente entubado começou a fazer uma descamação toda labial e de toda a mucosa jugal, palato, foi descamando tudo. Foi passar um hidratante oral, segundo dia estava tudo liso, recomposto. Então, às vezes é necessário realmente. Paciente que tem hipossalivação, tem xerostomia, o resultado é excelente. Pode ser em spray, pode ser em gel. Tem umas variações aí dos hidratantes. Também não importa qual é a marca. Achou, passa, utiliza, que vale a pena. Tá ok? Bom, orientações e restrições alimentares. Lógico, você está trabalhando dentro do hospital, está trabalhando dentro do centro de saúde, está trabalhando no centro oncológico, você vai ter uma equipe multidisciplinar. Muitas vezes o nutricionista vai orientar esse paciente aí. Mas caso não tenha, tem que ser sua função falar o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve comer. Tá ok? Lembrar sempre dessa questão de prevenção. Então, alimentos cítricos, né? Sempre, tudo que a gente vai estar falando aqui é preservação do epitélio da mucosa oral. Né? Alimento cítrico agride. Não tem dúvida. Qualquer um, abacaxi, limão, laranja, tangerina, eu adoro chupar mexerica. Depois que passar o ciclo, depois que você terminar o tratamento, fica à vontade. Contanto que o médico oriente também, né, gente? A equipe é multidisciplinar. Alimentos condimentados, pimenta, cominho, curry, tudo que fica maravilhoso o alimento, agora não é hora de usar. Agora o paciente está em tratamento oncológico ou radioterapia, oncológico, radioterapia ou quimioterapia, ou está fazendo preparação de transplante de medula óssea. Então, agora não é hora de comer alimento condimentado. Vai estar agredindo o epitélio, vai estar correndo risco de desenvolver mucosite. Alimentos com excesso de açúcar ou com excesso de sal, né? Alta temperatura, igual churrasco. Ai, doutor, mas eu sou apaixonado. Tudo bem. Na hora que terminar a quimioterapia, na hora que terminar a radioterapia, come seu churrasquinho, não tem importância, come seu doce. Mas, durante, tem que evitar. Vai estar preservando o epitélio. Alimento seco, o paciente já está com hipossalivação. O paciente já está com a boca seca. Aí vai comer castanha do Pará, amendoim, né? Alguma nozes. Não dá. Ele pode vir a lesar o epitélio da mucosa? Pode desenvolver mucosite por causa disso. Parece absurdo, mas tem que evitar. Tá ok? E por fim, bebidas com álcool. Mesma questão lá do enxaguante bucal, que é sem álcool, para não agredir. E como é que eu vou usar um enxaguante sem álcool e vou beber em casa? É contraditório, não pode.
tem que fazer parte do seu tratamento. Álcool não. Passou o tratamento, terminou, falar com o médico, conversar com o nutricionista, com o nutrólogo, perfeitamente, volta a sua alimentação. Tá ok? Agora a gente está fazendo uma parte preventiva da mucosite. É tentar orientar da melhor maneira possível. Foi igual a gente falou aí. Falamos do tratamento odontológico prévio, falamos da orientação de higiene bucal e falamos das restrições alimentares. Então, tudo que a gente puder orientar esse paciente, fazer de prevenção para esse paciente, a gente tem que fazer. Mas mesmo assim, apareceu a primeira lesão de mucosite que está na forma de eritema, está em grau 1. O que fazer? Bom, lá alguns trabalhos estão utilizando aloe vera e mel para ajudar, inclusive na parte de prevenção do paciente, tá? O que a gente vai falar aqui, tanto a aloe vera quanto o mel, e o que a gente vai falar aqui, que é o chá de camomila, não está comprovado cientificamente, mas tem tido resultado na clínica. Tem trago alívio para esse paciente. Então, por que não usar? Né? Mal não vai fazer. Então, acho que tem que fazer o bochecho sim. Está na fase 1, igual vocês viram aquela língua só com eritema, então vamos indicar o chá de camomila. Frio, logicamente, né? Por quê? Porque o pessoal fala que a planta tem algumas propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. Tudo bem, está muito diluído no chá, né? Normalmente você segue a recomendação ali do fabricante, o sachê para X ml de água. Mas tem que trago conforto ao paciente, né? Principalmente porque a gente pede para ele fazer um bochecho com chá frio e sem açúcar. Então isso traz alívio. O problema só é que o paciente quer fazer toda hora. Se deixar, ele quer ficar com o chá de camomila dentro da boca o tempo todo, porque traz alívio. E aí você tem que falar com ele, não, peraí, mas pelo menos você vai dar um intervalo de 30 minutos, você tem até que dar um intervalo maior. Mas traz alívio, né? E o pessoal fala que esse efeito mecânico do bochecho, que você está bochechando e está removendo o excesso de quimioterápico que é excretado pelas glândulas salivares. Então isso faz com que a gente tenha aquela toxicidade diminuída que a gente viu lá no início, que provoca a mucosite. Então tentativas, né, de a gente passar aí entre a questão preventiva e a mucosite grau 1, tentativa de manter o paciente aí até que termine o tratamento. Bom, mas chegou no grau 2 ou grau 3, um grau 3 assim que o paciente ainda está conseguindo alimentar, né? Eu acho que é muito importante, por isso que tem a tabela do Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos, que eu acho que é uma diferença muito importante, ele está alimentando ou não, né? E a gente só pode ir até nesse ponto, até o ponto que o paciente realmente está dando conta de comer. Então, enquanto ele está dando conta de comer, a gente está intervindo, a gente está tentando segurar o desenvolvimento dessa mucosite, tá? Então, no tratamento grau 2 e 3, quando evoluiu, a primeira coisa que a gente faz é alterar a dieta do paciente. Se tem um nutricionista aí na equipe, melhor ainda, já entra com alimentação pastosa ou líquida, de preferência fria, porque vai trazer conforto para o paciente. Então é importante que a gente, já primeira coisa, a gente modifique a dieta. Na questão do grau 1, às vezes não precisa, o paciente está indo bem, está evoluindo bem. Mas no grau 2 e grau 3, muitas vezes já começa a ficar extremamente dolorosa a alimentação. Então você tem que modificar a dieta desse paciente, e aí realmente a gente entra com o primeiro tratamento aí, alopata, que é a dexametasona. Então a dexametasona no corticoide vai fazer o quê? Vai diminuir o infiltrado inflamatório lá a nível celular. Então vai trazer conforto, o paciente vai diminuir a inflamação, vai diminuir a dor.
E a orientação é o quê? É que você faça bochecho de dexametasona nessa proporção aí, nessa dose 0,1 miligrama por ml, de 8 em 8 horas, durante 1 minuto, tá? Lembrar os pacientes, os bochechos não podem ser vigorosos, desde o chá de camomila, até o da Dexa, até o que a gente vai falar no próximo, tá? Os bochechos têm que ser suaves. Mais uma vez, preservando o epitélio, tá? Utilização da dexametasona, máximo de 5 dias. Ah, usou 6. Vai. Você está vendo que está aliviando, que está diminuindo, tudo bem. Ah, usou e a gente chegou no grau 3 e o paciente não está melhorando. Vamos internar. Né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Bom, o paciente que está no grau 2 ou 3, além da alimentação estar prejudicada, toda aquela orientação de higiene oral que a gente passou, muitas vezes ele não vai estar conseguindo fazer. Tem gente, né, tem profissional que entra com a clorexidina anterior, lá na fase de prevenção. Eu prefiro entrar com a clorexidina só realmente quando o paciente está com a higiene oral prejudicada por conta de sintomatologia dolorosa. Então aí é preferível, né, eu prefiro entrar com a clorexidina justamente quando a gente já está no grau 2 ou 3 de mucosite, ajudando a fazer essa higiene oral. E mesmo assim orientando o paciente para ver se é possível, se ele consegue, né, tomando todo o cuidado devido, higienizar a boca, mesmo com alguma lesão, tá ok? Então a gente usa a clorexidina 0,12%, que é mais do que comum, de 12 em 12 horas, um bochecho também suave, de 1 minuto. Clorexidina, a gente vai orientar para o paciente usar durante 7 dias. Ah, o paciente internado, entubado, na UTI, usa full time, usa. Mas ele normalmente está entubado, ele não está sentindo que a clorexidina está alterando o sabor das coisas, que está alterando o paladar dele, ele não está sentindo nada disso. O paciente aqui nosso está acordado, está em tratamento, está com dor, né? Então é importante que é no máximo de 7 dias mesmo, ok? Bom, gente, olha só, essas são as nossas tentativas, tanto o tratamento preventivo quanto o tratamento curativo, que é o uso do chá, que é o uso de uma aloe vera, de um mel, que é o uso da dexametasona e que é o uso da clorexidina. É sempre importante a gente ter o acompanhamento desse paciente, dessa lesão, né? Tá tentando o máximo acompanhar esse paciente para que ele termine o tratamento da quimioterapia, para que ele termine a radioterapia e ele consiga, né, ele mesmo, você vai parar de ter aquela agressão tóxica, você vai parar de prejudicar a reposição de células na mucosa oral e a mucosite vai sozinha desaparecer da boca. Então, do mesmo jeito que surge, do mesmo jeito que desaparece. Só que esse curso da doença é que a gente tem que estar intervindo. Seja na prevenção, seja no alívio do paciente realmente e acompanhar, não deixar chegar ao grau 4, né? Ah, sentiu que o paciente está no grau 3, mas estava ainda se alimentando e tal. Esse paciente está começando a ficar deprimido, ele está prostrado. Orienta a internar, orienta a hospitalização. A paciente chegou com taquicardia, pressão baixa, sabe? Ou todos os sintomas aí de uma sepse, né? Febre. Corre com ele para internação, corre com ele para o hospital. Mucosite não é brincadeira. Mucosite leva realmente o paciente à morte, né? E ninguém está querendo que ele vá fazer um tratamento de oncológico, né? Tratando um tumor maligno, sério. Ninguém quer que ele morra por causa do mucosite. Ele quer que você passe pelo ciclo da quimioterapia, né? A gente quer que ele passe pelo ciclo, quer que ele passe pelo ciclo da radioterapia e que ele fique bem, que ele não desenvolva mucosites severas e que ele consiga realmente passar por esse processo de tratamento
porque lá na frente as mucosites vão desaparecer, né? Ah, tudo bem. Existem ciclos e ciclos de quimioterapia ou de radioterapia, perfeitamente. Vamos acompanhar sempre o paciente, né? Não é questão que ele está fazendo o segundo ciclo ou o terceiro ciclo de quimioterapia que você não vai falar com ele sobre orientação de higiene oral. Tem sempre que estar reforçando, tá bem? Esse é o recado que eu tinha para dar para vocês. Agradeço muito e agora vamos abrir as perguntas aí. Sim, eu falei lá no início, fatores de risco, né? Um dos fatores de risco é a idade. Quanto mais jovem, maior aquele turnover epitelial na mucosa oral, né? Mais alta é a taxa de mitose. Então, se mais alta é a taxa de mitose, a agressão tóxica do agente de quimioterapia ou de radioterapia vai ser maior nesse paciente jovem. Então, a criança sim tem maior facilidade de desenvolver mucosite. Sim, é um dos fatores, falei anteriormente também, é uma das questões. Pode chegar a ter que interromper para que o paciente possa recuperar a mucosa oral dele e possa vir a reiniciar o tratamento. Pode chegar a esse ponto, sim. Não precisa ser nem de grau 4, pode ser de grau 3. Pode. Eu falei no início o seguinte, a maioria vai acontecer em epitélio não ceratinizado. Mucosa jugal, lábio, soalho, lateral da língua, palato mole. Mas a gente pode ter sim, naquela figura do grau 2, existe uma lesão no dorso da língua que é epitélio ceratinizado, igual a gengiva. Tem porque o paciente diabético ele tem deficiência no processo de cicatrização, ele é um paciente, né, mais difícil estar lidando com ele. Então, assim, vai acontecer dele poder ter um risco maior de desenvolver mucosite. Quando a gente fala do chá de camomila frio, é justamente por isso. Vai dar um alívio maior ao paciente, com certeza. Mas é melhor você colocar alguma coisa, né? Uma camomila seria interessante.